Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Adilson Bonfim, o projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé e o tema é a esperança. O livro de meditação de hoje, meus amados irmãos, é 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. E diz assim: Tal homem seja entregue a Satanás para mortificação da sua carne, a fim de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Meus irmãos, agora vamos fazer uma análise de que situação o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Ouve-se dizer por toda a parte que existe entre vós um caso de imoralidade e uma imoralidade, como não se encontra nem mesmo entre os pagãos. Meus irmãos, que atrocidade de imoralidade é essa? Um de vós vive com a mulher de seu pai. Veja bem, não era a mãe, era a mulher do pai. Que se fosse a mãe, não seria menos grave, essa pessoa seria apedrejada, com certeza, pela lei mosaica. Mas ele continua. E aí ele faz uma alusão direta àquelas pessoas. E continuas cheios de orgulho, em vez de andardes de luto, a fim de que seja retirado do meio de vós o autor de tal ação. Meus irmãos, essa ação que esse homem fazia era uma coisa que ainda em nossos dias, hoje, é uma ação repugnante, é uma ação que não tem, bom, em Cristo não tem perdão, né? Essa pessoa, se ele não se arrepender. Porque em Cristo nós podemos ser perdoados. Mas tal homem seja entregue a Satanás, é a palavra de Paulo. Para quê? Para a mortificação da sua carne, a fim de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós temos atrocidades dentro da igreja. Às vezes nós não temos esse tipo de atrocidade, mas já temos encontrado algumas situações do pai vivendo com a filha, tendo vida sexual conjugal com a filha, e a mãe dentro de casa. Muitas vezes, e aí nós achamos isso repugnante, mas tem gente que acha até que não é muito grave. Nós temos situações, que nós temos um caso no interior do nosso estado aqui, num município aqui próximo, né, e do estado vizinho, que o pai tem 5 filhas e ele tem 6 netos filhos. Ele teve filho com as próprias filhas. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês que eu fiquei estarrecido. Esse homem se converteu a Jesus. E aí? Como é que faz agora? As filhas nunca denunciaram. A mais velha tem 40 anos e as outras têm mais ou menos 5 anos de diferença de uma para outra. Sei que a última teve um filho dele com antes de 20 anos. Aí, por essa, foi entendido, e esse homem já tem hoje, isso já tem uns 10 anos. Hoje ele já tem 72 anos, 72, 73, esse ano eu acho que ele completou 73.
E como é que faz com um homem desse dentro da igreja? O que é que se faz? Essas filhas, como é que fica? A avó das crianças faleceu já tem um tempo. E esse homem hoje está no meio da igreja. Detalhe, ele quando se converteu ao Senhor Jesus, ninguém sabia de tal coisa. Soube-se depois, quando começou-se a frequentar a casa dele e tal, essa coisa toda. E aí, como é que faz? O que é que faz numa situação dessa, meus amados irmãos? Ele é um homem que vivia segundo a lei, mas aí se converteu a Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que em Cristo há esperança para qualquer tipo de homem na face da terra. Para qualquer homem. Não importa o que ele fez. Não importa o que ele fez. E o que nós temos que entender é que por mais esquisita que tenha sido a ação deste homem, ele vai ser salvo sim por Jesus Cristo. Ele não vai ter condenação se ele se converter a Jesus Cristo, tranquilamente, sem problema, sem nenhuma dificuldade. Ele vai sim ser salvo e nós temos que compreender que não é nós que vamos julgar, graças a Deus que não é, porque se fosse pelo nosso julgamento, esse homem seria morto. Mas por Deus ele é salvo. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, através desse versículo é que vocês preguem a palavra, levem a palavra a toda criatura. Se esse homem tivesse tido um contato com Deus antes de ter feito essas atrocidades, com certeza ele não teria feito. Isso é o que nós cremos, é o que nós acreditamos, é o que nós entendemos, é o que nós pregamos, é o que nós levamos como proposta de Deus de salvação para essas pessoas que estão perdidas aí fora. Amém, meus irmãos? Isso é só para que vocês saibam que em Cristo há esperança. Em Cristo nós temos, sim, que adotarmos a esperança como modo de vida. Amém, meus irmãos? Um bom dia, que Deus nos abençoe e nos dê alegria, saúde, paz e prosperidade e amor no coração. Um abraço, meus irmãos.